quarta-feira, vamos aguardar para ver se vamos fazer o culto às 6h30 ou às 8h. Depende do toque de recolher. Hoje vamos acabar o culto 7h20, 7h30, por causa do toque de recolher também, queridos. E domingo que vem, o que vai ter, amados? Quem souber responder vai ganhar um pedaço de bolo no final do culto. O que vai ter domingo que vem? Santa Ceia. Quem falou Santa Ceia? Quem falou primeiro? Ó, a Denise levantou a mão lá. Aleluia, queridos. Santa Ceia do Senhor. Se você puder, traga 1 quilo de alimento não perecível para abençoar os irmãos que estão passando dificuldades. Alguns perderam os empregos e estão passando luta. Se você puder, querido, domingo que vem, você traga para a gente estar abençoando os irmãos, amém? E você que precisa de uma cesta básica, fale conosco, amém? Domingo que vem é Santa Ceia, nós já vamos entregar as cestas do mês de maio também. E nos procure, querido. Nós somos uma família, amém? Então nós vamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, um ajudando o outro. Isso é a igreja. A igreja de Cristo é isso, irmão. É comunhão, é uma família. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amor, você viu aqui que a água está diferente hoje? Aleluia. Bom demais isso aqui, hein? Ô, glória. Dá para repetir domingo? Aleluia. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Amém. Nós vamos trazer hoje a última parte da mensagem do profeta Ageu. Amém? Então hoje vai ser Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. O irmão Nando está nos ajudando hoje. Posso falar novidade ou ainda não? Não, domingo que vem eu falo então, irmão. Quem gosta de novidade? Então vem domingo que vem que eu conto, amém? Aleluia. Eu quero contar, Aline, mas o Nando não deixa. Mas domingo que vem eu vou contar. Mesmo se ele não quiser, eu vou falar. Aleluia. Queridos, Ageu 2. Nós dividimos o profeta Ageu em 3 mensagens. E hoje é a última mensagem do profeta Ageu. Onde Deus vai falar tremendamente conosco hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você quiser acompanhar aqui no telão ou na sua Bíblia, eu vou ler na minha aqui na NVI, na versão NVI. Enquanto você vai achando, a gente vai orando. Pai, em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, que alegria, Senhor, poder estar aqui na Tua casa, junto com os irmãos que podem estar aqui, junto com aqueles irmãos que ainda não podem estar conosco, mas estão em casa, participando, Senhor. Estamos juntos numa só fé, num só Espírito e num só batismo. Que toda a unção que o Senhor derramar aqui, Pai, que o Senhor também venha tocar os irmãos que estão em casa, no trabalho, no carro, aonde estiver, no Brasil e fora do Brasil. Amigos e irmãos de todo o mundo, de todas as nações. Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, para que o Senhor venha trazer um avivamento em nossos corações, para que a Tua palavra venha trazer temor e santidade, para que a Tua palavra venha trazer ânimo e coragem, para que a Tua palavra venha direcionar os nossos caminhos e glorificar o Teu nome. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ageu, então, queridos, nós vamos ler capítulo 2, a partir do verso 10, e hoje finalizamos o livro de Ageu. Diz assim a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: sim, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo,
E assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltassem para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia, eu vos abençoarei. Verso 20, queridos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. E último versículo 23 para finalizar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Aleluia. Olha para cá, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque que eu sempre falo, olha para cá. Para onde você vai olhar? Para cá mesmo que você olha, né? Amém, queridos? Mas nós dividimos a palavra do profeta Ageu em 3 mensagens, querido. Mas Ageu trouxe 4 mensagens poderosíssimas. Ageu é um profeta que traz uma palavra profética, que é um profeta messiânico, que traz a palavra para o povo de Israel que estava vivendo aquele contexto, e também já profetiza as coisas futuras. E a primeira mensagem que nós trouxemos de Ageu foi quando Deus trouxe o povo de Israel de volta da Babilônia. Nós falamos domingo passado, essa foi a primeira mensagem de Ageu. O povo de Israel pecou, o povo de Israel desagradou a Deus, e por isso Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, destruísse o templo de Salomão e levou-se cativo todos os judeus. E vocês imaginam ficar 70 anos exilados. Então Deus levanta Ciro e ele faz um decreto, que aqueles que quisessem voltar para Jerusalém e reconstruir o seu país, poderiam voltar. E muitos voltaram para Jerusalém, para a sua pátria. Quando eles chegaram, querido, eles se esqueceram do principal, que era a construção do templo. E eles foram fazer o quê? Foram construir suas casas, foram trabalhar, plantar, agricultura. Naquela época, a agricultura fazia parte da economia daquela nação. Então eles estavam trabalhando, plantando, colhendo, cuidando das suas casas, cuidando dos seus negócios, cuidando das suas vidas, mas se esqueceram da casa do Senhor. Então Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma disciplina para o povo, declarando: fala para o meu povo, Ageu, porque eles não estão tendo colheita, porque eu não mandei chuva, eu espalhei, eu mandei seca, porque eles se esqueceram do meu templo, eles se esqueceram da casa do Senhor. Então, queridos, o povo estava indiferente às coisas do Senhor. Então Deus os repreendeu. E quando o povo se arrepende, e quando o povo recebe então essa mensagem,
Eles começam a trabalhar no templo. E aí, a dificuldade financeira, a perseguição de Artaxerxes dos samaritanos, todos os desafios e lutas que eles estavam passando, eles desanimaram. Então Deus levanta Ageu para trazer a segunda mensagem. Fala para o meu povo, ser forte, ser corajoso, não desanimar. Fala para eles que eles precisam continuar trabalhando na construção do templo. Então Deus desperta o espírito de Zorobabel, Deus desperta o espírito do sacerdote Josué, Deus desperta aquele povo que estava, meu irmão, numa inércia, que estavam parados, desanimados, e Deus agora, com a palavra do profeta Ageu, o povo então toma de novo a construção do templo, e eles terminam o templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus vem agora com a terceira mensagem. O que aconteceu quando o templo estava feito? Os mais novos, que não conheceram o templo de Salomão, eles choram de alegria por ver o templo reconstruído. O segundo templo, o primeiro foi o templo de Salomão e agora de Zorobabel. Mas o templo de Zorobabel, queridos, perto do templo de Salomão, era muito inferior, muito menor, muito menos luxuoso. Para vocês terem uma ideia, o templo de Salomão, só no Santo dos Santos, tinha 600 quilos de ouro. Você imagina quanto vale o ouro? Quanto é 1 quilo de ouro? Quanto é uma aliança de ouro, irmão? Você imagina 600 quilos de ouro. O templo de Salomão, a Bíblia no original, não fala templo, fala palácio. Salomão construiu um palácio de pedras preciosas. O templo foi considerado uma das maravilhas do Antigo Testamento. Queridos, era algo assim maravilhoso, estrutura, lindo, o que tinha de mais caro na época. Alguns engenheiros americanos hoje, nos dias de hoje, eles fizeram um estudo e calcularam quanto seria para fazer o templo de Salomão hoje. Quanto se gastaria? Não é, eu estou falando do templo aqui da Celso Garcia não, amém? Estou falando daquele templo de Salomão da época, daquele tamanho, com pedras preciosas, com ouro, com prata, com bronze. Quanto ficaria construir um templo hoje, de tudo que foi colocado no templo de Salomão? E esses engenheiros americanos chegaram na conclusão que se gastaria hoje 7 bilhões. Olha para você ver o que acontecia. Mas Salomão, querido, ele herdou do seu pai Davi, porque quem queria construir o templo era Davi. Mas Deus falou, Davi, você foi um homem de guerra, você foi um homem sanguinário, matou muita gente. Quem vai construir o templo vai ser seu filho Salomão, Davi. E Davi pegou, irmão, a planta do templo. Davi pegou o dinheiro que Davi tinha guardado durante anos, se fosse nos dias de hoje, 7 bilhões, e deu para Salomão o terreno, a planta e o dinheiro. Assim fica fácil construir, né? Já pensou? Você ganha o terreno, ganha a planta e ainda tem o dinheiro para construir. Então Salomão, ele coloca em prática e se constrói o templo de Salomão. Quando os mais velhos voltaram do cativeiro da Babilônia, os mais antigos, que conheceram o templo de Salomão, que viram o templo de Salomão, que entraram no templo de Salomão. Aliás, a Bíblia diz que quando Salomão orou, Deus manifestou a presença dele, o templo se encheu de fumaça e os sacerdotes não podiam entrar no templo. Mas essas pessoas que eram os mais velhos, quando eles voltam, querido, o que acontece? Eles olham para o templo de Zorobabel e eles se lembram do templo de Salomão. E eles começam a chorar. Só que não de alegria, de tristeza. Então naquele dia se ouve choros de alegria dos mais jovens, que estão felizes e contentes porque o templo foi construído. Mas os mais velhos estão chorando de tristeza. Porque perto do templo de Salomão, o templo de Zorobabel, na ideia deles, era menos importante, menos magnífico, era menor, era mais simples, não tinha a riqueza que tinha o templo de Salomão. Vocês estão entendendo até aqui? Amém.
E quando Deus vê isso, Deus então levanta Ageu para trazer a terceira mensagem, querido. E a mensagem agora é: Ageu, fala para o meu povo, eles estão pensando que esse templo é inferior a outro. Eles estão chorando porque estão vendo esse templo que é menor do que o outro. Eles estão tristes pensando que esse templo é mais simples, é mais pobre do que o outro. Fala para eles, Ageu, que a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor. Sabe por quê? Que ele no versículo 8 diz assim, Deus fala assim: olha, eu sou o dono do ouro e da prata. Lá no templo de Salomão tinha ouro, tinha prata, mas agora no templo de Zorobabel, por que que a glória do templo de Zorobabel vai ser maior que o templo de Salomão? Porque no templo de Zorobabel, Jesus, quando viesse à terra, ia entrar nesse templo. Ou seja, meu irmão, lá no Velho Testamento, no templo de Salomão, Deus manifestou a presença dele. Mas no templo de Zorobabel, quando Jesus entra no templo, é a glória de Deus entrando no templo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele entra no templo. Aleluia! Agora não é mais o ouro e a prata do templo de Salomão. Agora é o dono do ouro e da prata que está dentro do templo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. E é por isso que o templo de Zorobabel, a glória é maior que a da primeira casa. Mas hoje nós vamos finalizar com a quarta mensagem do profeta Ageu, que é esse texto que nós lemos. O que está acontecendo aqui, queridos? Deus, mais uma vez, ele vem falar com o profeta Ageu para trazer uma palavra para o povo, para chamar o povo à santidade. Essa última mensagem do profeta Ageu é um chamado para a santidade. O que está acontecendo aqui, querido? Deus traz uma parábola interessante. Os judeus estão esperando lá pela primeira chuva que regaria a nova safra. Mas Deus fala assim: Ageu, faça essa pergunta para os sacerdotes. Qual é a pergunta? É o que nós lemos aqui. Ageu pergunta assim: quando você sacrifica e oferta um pedaço de carne ao Senhor, se você pegar esse pedaço de carne, porque naquela época, irmão, alguns sacerdotes eram autorizados a levar um pedaço de carne para sua casa para se alimentar. A carne era sacrificada ao Senhor, os animais. Aquela carne então era consagrada ao Senhor, era santificada. As vestes do sacerdote eram vestes santas. Os sacerdotes tinham que ter uma vida de santidade. Assim era o culto daquela época. Então Ageu diz assim: se você pegar um pedaço de carne que é santa, consagrada ao Senhor, sacrificada ao Senhor, já está santificada, você coloca na sua veste, que também é santificada, e você leva para a tua casa, e você vai tocar essa carne em outras coisas. Quando você tocar isso em outras coisas, vai santificar as outras coisas? E eles dizem: não, não santifica. Então Ageu faz outra pergunta: mas se vocês se contaminarem, se você tiver um contato com um morto, com um defunto, você vai ficar contaminado. A lei daquela época, para o hebreu, se ele tivesse contato com um morto, ele estaria impuro. E então Ageu fala assim: se você tiver contato com um morto, você vai estar impuro. E se você tocar em outras coisas, tornará essas coisas impuras? Aí os sacerdotes dizem: aí sim, aí ficará impuro. Ora, o que Deus está querendo dizer aqui, queridos? Deus está falando o seguinte: a santificação não pode ser transferida, mas a contaminação pode. A saúde, meu irmão, não é contagiosa, mas a doença é contagiosa. A obediência do povo era semelhante a um cadáver no meio deles, contaminando tudo. Eu vou explicar melhor para você entender. Vamos pegar os dias de hoje, irmão. Se tem uma pessoa que testou Covid-19 positivo, se a pessoa está com vírus e você está com saúde, você vai lá e tem contato com a pessoa.
a sua saúde não vai curar a Covid do outro. Amém? Mas a Covid da pessoa pode contagiar você, sim ou não? É isso que Deus está falando aqui. É isso que o povo estava fazendo. O povo, quando levanta o templo, querido, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o culto de qualquer maneira. Eles não estão se santificando para prestar culto ao Senhor. E Deus então dá uma repreensão falando, vocês não estão percebendo? Porque vocês começaram a construir o templo, me obedeceram, tudo bem. Mas agora vocês estão impuros, vocês estão me servindo contaminados. E eu não vou receber adoração, eu não vou receber oferta, eu não vou receber vocês do jeito que vocês estão, impuros, vocês precisam se santificar. É isso que Deus está falando com o povo. E Deus diz aqui no texto, querido, que eles esperaram o preço dos cereais. Teve uma redução de 50% na colheita, irmão. Olha, quem é agricultor sabe, o agricultor ele planta, espera 100% da colheita para pagar as despesas, para ter um retorno do investimento. Eles estavam tendo metade só do lucro. E no caso do suco, eles estavam esperando 100%, sabe quando eles tiveram? Só 40%. Ou seja, meu irmão, nos cereais teve uma redução de 50%. No suco teve uma redução de 60%. A colheita não vinha, a colheita não chegava. E Deus estava falando assim, olha, vocês não estão percebendo que eu mandei saraiva, eu mandei ferrugem, o próprio Deus, querido, operando nas leis da natureza, para que o povo não tivesse colheita. O dono de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele que domina no céu, na terra, Ele que domina o ar, a água, Ele que domina a tempestade. Então Deus usa, meu irmão, as leis da natureza para trazer ferrugem, para trazer saraiva, ou seja, para trazer um veneno nas plantas que elas não cresciam, para trazer fogo que queimava a plantação. O próprio Deus estava fazendo isso porque o povo estava contaminado, o povo estava impuro, e Deus não estava aceitando o culto deles desse jeito. Sabe por quê, querido? Deus está mais preocupado com a vida do ofertante do que com a oferta. Deus está mais preocupado com o pregador do que com a pregação. Deus está mais preocupado com o adorador do que a adoração. Não tem como, meu irmão. Uma coisa está ligada à outra. Como é que você quer pregar se você não está em santidade? Como é que você quer ofertar se a tua vida está fora do altar? Como é que você quer adorar se você não tem sido um adorador? Você está em pecado, impuro, contaminado. O Senhor pergunta, eu receberei isso da mão de vocês? Não. Deus é santo. E nós temos que estar santificados. Por isso que hoje a palavra é um chamado à santidade. E graças a Deus, querido, o povo recebe essa palavra. O povo então se arrepende. E o povo então, ele corresponde a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é assim, irmão. Deus é um Deus de aliança. Deus é fiel. Ele não quebra a aliança. Nós quebramos, mas Ele não quebra. A gente peca, a gente pisa na bola, mas Deus continua sendo fiel. Quando a gente erra, Deus nos disciplina. Quando a gente se arrepende, Deus nos abençoa. Sempre foi assim, irmão. Se você pega a história, pega lá o tempo de Noé, aí vem Abraão, Isaac, Jacó. Toda vez, irmão, o povo pecava, Deus castigava. O povo obedecia, Deus fazia prosperar. Veio Davi restaurou os adoradores da época. Davi foi o rei que mais conquistou em Israel, querido. As nações não ousavam mais atacar Israel, porque Deus era com Davi. Então o reino de Israel prosperou. Davi, primeiramente em Judá, depois rei de todo Israel. E depois aí vem Salomão, que constrói o templo, mas aí o povo desobedece. Aí o povo peca. Aí o povo se esquece de Deus. E Deus permite Jerusalém ser destruída. Deus permite o templo, querido, presta atenção. O templo de Salomão, eles colocaram fogo.
Nabucodonosor coloca fogo. Seu pai era o rei da Babilônia, Nabucodonosor era o general dos exércitos. Eles pegaram todos os utensílios e tacaram fogo no templo do Senhor. O povo de Israel, o povo de Deus na terra. Sabe, amados, existem vários impérios ao longo da história. Teve o Império Babilônico, que atacou Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou os nobres cativos para a Babilônia. Foi Daniel, foi Sadraque, Mesaque, Abidnego, e Ageu ele volta e começa a profetizar nos que voltaram. Mas depois do Império Babilônico, vem o Império dos Medos e dos Persas, que destrói o Império Babilônico, e agora o Império dos Medos e dos Persas é um grande império da época, a Pérsia, querido. Os teólogos fizeram um estudo, e eles dominavam mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de território. Irmão, olha o que eu estou falando. Mais de 3 milhões de quilômetros quadrados era o Império Persa na terra. Só que depois vem o Império Grego. E o Império do Medo dos Persas, da onde saiu o Ciro, que foi o que deu o decreto, quando Deus fala assim, eu vou usar o meu ungido, Ciro, para fazer um decreto, para liberar o meu povo, para voltar para Jerusalém, para reconstruir a nação. Mas depois vem o Império Grego, e depois do Império Grego vem o quê? O Império Romano. E foi o Império Romano que vai queimar de novo o templo de Zorobabel, onde Herodes o Grande reformou durante 46 anos, onde Jesus entra no templo, onde é aquele templo que Jesus diz assim, derribai esse templo em 3 dias, eu o levantarei. E as pessoas zombaram dele. Esse templo foi construído durante anos, e o Senhor fala que vai construir em 3 dias. Só que Jesus não estava falando do templo físico, Jesus estava falando do templo espiritual, que ele morreria e depois de 3 dias ele ressuscitaria. E hoje eu sou o templo, você é o templo, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim, o próprio Jesus habita no nosso templo que somos nós. Aleluia! Então, queridos, tudo isso está acontecendo. Só que o Império Romano também acabou. Só que tem um reino. O reino de Jesus Cristo. O reino de Deus. Que nunca será abalado. E nós somos esse reino, irmão. O reino babilônico foi abalado. O reino dos persas foi abalado. O reino dos gregos foi abalado. O reino do Império Romano foi abalado. Mas o reino de Deus, esse nunca será abalado. Aleluia. Glórias a Deus, amado. E é interessante que Deus agora, então, ele levanta Ageu para fazer a última profecia. Quando o povo entende que eles precisam se contaminar. Quando o povo corresponde a esse chamado de santidade. Então Deus é tão extraordinário, irmão. E eu fico maravilhado com o amor, com a graça de Deus. Porque assim, quando a gente erra, quando a gente peca, Deus dá uma oportunidade. Deus dá mais uma chance, e você tem mais uma chance, e você chora, e você fala que vai mudar, e a gente não muda, e Deus dá mais uma chance para a gente mudar, e a gente erra de novo, e a gente vem, chora, fala, Deus, agora eu não vou mais fazer isso, me perdoa, eu não quero mais pecar, e Deus nos dá mais uma oportunidade, Deus dá várias oportunidades, sim ou não, gente? Mas chega uma hora que Ele põe a mão, que é a disciplina, que é a correção, porque Ele nos ama. Agora, quando a gente verdadeiramente se posiciona, Deus imediatamente, Ele já nos abençoa. E isso que é extraordinário. Quando a gente peca, a gente erra, a misericórdia de Deus, irmão. Deus, Ele é longânimo. Ele não vem logo no dia seguinte para nos disciplinar, nos destruir, nos matar, não. Ele vai dando oportunidade, mas quando a gente se posiciona, no mesmo dia, Ele já começa a nos abençoar. Oh, Deus de maravilha. Por isso que, nos versículos finais, a profecia que Ageu está falando, não está falando só para aquele povo naquela época. Ageu já está profetizando sobre o tempo que Cristo governará sobre as nações do mundo. Por isso que ele fala, Zorobabel,
Eu vou abalar céus, eu vou abalar terra, eu vou destruir os reinos e vou te honrar, Zorobabel, porque Zorobabel é da linha davídica, de Davi, e Jesus Cristo é da linha de Zorobabel. Mas o profeta Ageu também já está profetizando e falando que chegará o tempo que Cristo abalará os céus, vai abalar a terra, vai abalar os reinos e vai reinar e governar sobre todas as nações, querido. Aleluia! No último versículo, Deus fala para Zorobabel: Zorobabel, eu vou te colocar um anel de selar. O anel de selar era o anel que o rei tinha. Quando tinha uma lei, o rei pegava aquele anel e selava aquela lei. Se a lei ou um documento não tivesse o anel do rei, de nada valia. Mas quando ele selava. Lembra o que aconteceu com Daniel? Fizeram uma lei que ele tinha que ir para a cova dos leões e o rei selou com o anel. O rei Dário, hein? E aí o rei, amando Daniel, viu que tinha sido enganado, quis voltar atrás e falar: você não pode, rei. Porque a lei diz que uma vez que você selou, a lei tem que ser cumprida. Então Deus está falando: Zorobabel, eu vou te colocar um anel de selar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar, Zorobabel, porque você é meu ungido. Você é meu eleito, você é meu servo, eu te escolhi. É uma garantia da continuidade da linguagem de Davi. Queridos, Deus está falando comigo e com você hoje. Se nós não ouvirmos ao chamado da santidade e nos posicionarmos, a partir de hoje, Deus falou: Zorobabel, diga para o povo, Ageu, é a partir de hoje que eu vou abençoar esse povo, porque agora esse povo se posicionou. Como ele se posicionou, eu não vou demorar 1 ano, eu não vou demorar 10 anos. A partir de hoje eu vos abençoarei. Aleluia, querido. Então, amados, nós entendemos que o pecado prejudicava o andamento do templo. Nós percebemos que no versículo 8, Deus fala: eu sou o dono do ouro e o dono da prata. Deus é a fonte de todas as nossas realizações. Deus é a fonte, irmão, de todas as nossas riquezas. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus pede algo para você fazer, Ele te dará todos os meios necessários para você realizar aquilo que Ele te pediu. Eu lembro quando a gente foi começar a igreja, que a gente não tinha 1 centavo no bolso. E Deus falou: começa a igreja. E pela fé nós começamos. E Ele, irmão, foi dando estratégia, recurso, provisão, porque aquele que dá a visão, te dará a provisão também. Aleluia! Eu lembro lá, quando nasceu a Kislev, Vagnão, Mateus não tinha os recursos, mas falou: pastor, Deus falou com a gente vai fazer. Eles tiveram uma visão. Aleluia, aquele que dá a visão foi dando a provisão, foi dando estratégia, moveu um aqui, moveu outro lá, negociou aqui, negociou lá, e nasceu a Kislev. Aleluia! Oh, meu irmão, esse é o nosso Deus. Porque, queridos, o dinheiro tem sido tentação e fragilidade para muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas, irmão, o Deus deles não é o Senhor, é o dinheiro. E Deus diz assim: não tem como você servir a Mamon e a Deus. Ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Não tem como amar 2 senhores. É problema ser rico? Não. É pecado ser rico? Não é. O problema está onde? No amor ao dinheiro. Tem muita gente, querido. Muitos políticos, eles não estão preocupados com vidas. Eles estão preocupados com dinheiro, com poder. Tanta corrupção, tanta coisa errada, as pessoas morrendo e eles levando propina. Porque quem é o Deus deles? É o dinheiro. É por isso. Então, amados, nós temos que entender o seguinte: quem é dono de tudo? É o Senhor. É o dono do ouro, da prata, de tudo. Ele é soberano, Ele dá, Ele tira, Ele disciplina, Ele abençoa. Nós somos o quê? Administradores. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão. Sabe a casa que você mora, que você pensa que é tua? Não é tua, é de Deus.
Sabe o carro que você tem, que você pensa que é teu? Não é teu, é de Deus. Sabe o emprego que você tem, a empresa que você tem, que você pensa que é tua? Não é tua, é de Deus. Você e eu somos administradores das coisas que Deus coloca na nossa mão. E por isso nós temos que aprender a administrar bem o dinheiro. Porque a Bíblia diz, se você não for fiel nas coisas terrenas, nas riquezas terrenas, como Deus acrescentará as verdadeiras, irmão? Presta atenção que eu vou falar, quem não administra bem o dinheiro que Deus coloca na sua mão, não prospera. Isso é fundamento da palavra de Deus. Nós temos que entender uma coisa. Você precisa reconhecer que tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor, é presente de Deus, irmão. É Deus que dá. Aleluia. E muitas vezes Ele pode até tirar quando Ele perceber que talvez aquilo está no nosso coração mais do que o nosso amor a Ele, como Ele fez com Abraão. Quando Ele percebeu que Abraão estava amando muito Isaac, Deus testou Abraão. Porque em primeiro lugar no nosso coração tem que estar o Senhor. Acima da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, em primeiro lugar no nosso coração tem que ser o Senhor. Deus é milionário, amém? Agora, se Deus é milionário, se Ele é o dono do ouro e da prata, por que às vezes nós temos pouco? Deus dá a cada um na medida da sua necessidade. Agora presta atenção no que eu vou falar. Ter pouco não significa que o Senhor não está com você. Assim como ter muito, também não significa que Deus está com aquela pessoa. Porque às vezes a gente faz um julgamento errado. Primeiro julgamento errado, quando a gente passa uma prova, um deserto, a gente já julga o irmão e fala, ih, deve estar em pecado, olha lá, ó. Está em pecado, olha lá, olha a luta, ela está em pecado. E às vezes, irmão, não é pecado, era como Jó. Jó não estava em pecado, mas os amigos dele falam, ih, Jó, se você perdeu tudo é porque você está em pecado. A gente é assim, vê um irmão na luta no deserto, já fala que o irmão está em pecado, e às vezes não é. Então nós temos que, às vezes fazemos esse julgamento, querido, de uma forma errada. Às vezes quando a gente acha que aquele que tem muito, que está indo bem, você fala, nossa, por que Deus está tão abençoando tanto ele? Por que Deus é com ele? Às vezes Deus não é com ele. A gente acha que é, mas não é. Lembra, quando... Livro de Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas. Vou falar de 3. Uma igreja chamada Esmirna. Jesus disse o quê? Tu és pobre, mas diante de Deus tu és rica. Aleluia! Já na igreja de Laodiceia, se achavam ricos e abastados. E Jesus falou, mas diante de Deus, você é pobre, miserável e nu. E na igreja de Filadélfia, a Bíblia diz assim, tendo pouca força, mas eu abri e coloquei diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar e louvar ao Senhor, em cima dessa palavra, amados, aleluia. Se coloca em pé, em nome de Jesus, aleluia, feche os seus olhos, e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, nós recebemos esse chamado à santidade, meu Pai. Nós não queremos ser como aquele povo no tempo de Ageu, que quando voltou, Senhor, da Babilônia para Jerusalém, não se importaram com o templo do Senhor. Nós não queremos ser esse povo que só pensa nas nossas coisas e se esquece do principal, que é o Senhor, porque a tua palavra diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha nos trazer fortalecimento, coragem, assim como o Senhor disse para Zorobabel e o sacerdote Josué, seja forte, seja forte, seja forte, e eu serei contigo.
Pai, no nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, hoje, Senhor, o Rei da glória habita dentro de nós, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, porque hoje nós somos o templo do Teu Espírito, somos a Tua casa, meu Pai. Senhor, e essa palavra de hoje, Pai, que nós venhamos corresponder ao chamado da santidade, que nós venhamos nos purificar. Não queremos fazer a Tua obra de qualquer jeito, relaxadamente, mas queremos, ó Pai, nos purificar, nos santificar, para que o Senhor possa receber as nossas ofertas, para que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, a pregação, a nossa vida como sacrifício vivo no Teu altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, como a partir de hoje, aqueles que se posicionarem, hoje o Senhor já começa a abençoar. E nós declaramos, ó Pai, que esse ano de 2021, onde todos estão falando que será o ano mais difícil, na economia, na saúde, porque morreu muita gente, mas nós queremos declarar que esse ano de 2021 será um ano de recomeço. Será um ano, meu Pai, de novos milagres. Será um ano de resposta no deserto. Será um ano onde o Senhor fará maravilhas, onde o Senhor vai operar milagres na vida do Teu povo. Será um ano onde nós vamos, ó Pai, reconstruir o nosso templo espiritual, o nosso relacionamento com Deus, para nós vivermos todas as vontades, todos os Teus propósitos, todos os Teus desígnios, em nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós vamos Te louvar agora, Pai. Nós queremos Te dar a adoração em santidade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Creia em mim, eu sou um Deus de milagre. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Cadê os adoradores dessa noite? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Você pode levantar as suas mãos
e dar a Ele a glória. Oh, toda a glória, Jesus, é tua. A Ele a glória. 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 Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Todo louvor, Senhor. Aleluia. Pode sentar um minutinho, queridos, em nome de Jesus. A pastora está me lembrando aqui algo que eu falei pela manhã que eu não comentei à noite. Tá, santidade. Sabe que vai fazer um solo aí para mim agora? Aleluia. A pastora toca e eu canto. É melhor não. Vamos contar o testemunho aqui que é melhor. Um pastor muito conhecido, renomado mundialmente. Ele estava contando um dia desse, querido. Ele é um grande empresário, bem-sucedido, milionário, um homem de Deus, um profeta de Deus. E chegou um momento da vida dele que ele começou a passar muitas lutas, como Jó começou a passar, não na mesma intensidade de Jó, é claro. E a esposa dele foi acometida de um câncer. Uma mulher de Deus, apóstola, profeta do Senhor, e nova, jovem, teve câncer e já estava desenganada pelos médicos. Então, esse pastor estava num ambiente com muitas pessoas. E o diabo quis envergonhar esse pastor. Então ele manifestou numa pessoa onde ele estava, e ele disse assim: você pensa que você é homem de Deus, mas eu estou amarrando as suas finanças, eu coloquei câncer na tua esposa, e você está passando luta nas suas empresas, porque eu fiz isso. O diabo falando, irmão, diante de muita gente, para envergonhá-lo. Então aquele homem com muita humildade, sabedoria, autoridade, ele disse assim: Satanás, tudo isso que você falou é verdade. Eu estou passando luta nas empresas, os negócios não estão indo bem, a minha esposa, você colocou câncer, você tocou sim, em muitas áreas da minha vida, mas você não tocou na minha santidade. E ali ele orando pela esposa dele, Deus regenerou todas as células dela, querido, e curou totalmente o câncer. Sabe, queridos, por isso que hoje Deus faz um chamado à santidade. Por que que o diabo não conseguiu destruir Jó? Tocou em todas as áreas, mas Satanás não tocou na santidade de Jó. Jó continuou santo, Jó continuou adorando ao Senhor, e Deus restituiu tudo em dobro. Amém? Nesse momento que nós vamos ofertar, queridos, eu falava de manhã do sonho da igreja que eu tenho. Eu compartilhei esse sonho lá na Gabriel de Resende. Eu sonho com uma igreja assim. Quando Moisés pediu para o povo trazer ofertas para construir o tabernáculo, o povo começou a trazer ouro, prata, bronze, madeira, tecido, e trouxe dinheiro, e trouxe um monte de coisa.
Porque voluntariamente eles trouxeram, e o Espírito Santo foi tocando no coração de cada vida, e eles começaram a trazer muito. Chegou uma hora que os tesoureiros de Moisés falaram: Moisés, fala para o povo não trazer mais, porque eles já trouxeram muito. A gente não precisa mais. Então Moisés, ele fala para todo o povo de Israel, parem de trazer as ofertas, porque vocês já trouxeram muito. Este é o sonho de igreja que eu tenho, queridos. Que a Fogo para as Nações vive esse tempo, amados, aonde voluntariamente o Espírito Santo vai tocar no coração de vocês, e vocês vão trazer tanto, que os desafios que a gente vai ter, nós vamos falar: gente, para esse desafio pode parar de trazer, já superabundou, vamos para o próximo desafio, amém? Que você nesse momento possa se mover agora, envelopes, máquina de cartão, você que está na internet, debaixo aqui do seu computador, do seu celular, tem o Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Essa é a chave do nosso Pix. Se você quiser fazer uma transferência, tem o número da conta, a agência do Banco Itaú. Se você quiser contribuir com essa obra, que você possa fazer isso nesse momento, deste louvor. Às vezes, se você quiser fazer também o Pix aí do seu lugar, eu sei que alguns gostam de trazer o envelope, outros gostam de fazer no celular mesmo. Fique à vontade, nós vamos orar e vamos adorar. Aleluia. Mateus veio nos socorrer, né? Falei que a pastora ia tocar, você já subiu aqui para ajudar, né? Amém. Vamos se colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá agora de trazer as ofertas, os dízimos, as ofertas alçadas para o templo, Pai. Porque nós queremos, ó Senhor, se preocupar primeiro com o templo, primeiro o nosso relacionamento com Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, em tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã que está contribuindo com esta obra da família Fogo para Nações e de outras igrejas, amigos e irmãos que o Senhor tem levantado. Que o Senhor abençoe, Pai, que eles venham viver um tempo extraordinário neste ano, que eles venham viver novos começos na vida deles, ó Pai. Um recomeço, Senhor, na área da economia, na área financeira, na área empresarial, na área de trabalho, na área do emprego. Traz, Senhor, um recomeço, um avivamento nas finanças do Teu povo. Que o Teu povo seja próspero, abençoado. Que o Senhor derrame uma unção de conquista e de realizações. Para a glória do Teu nome, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém? Vamos adorar? Aleluia, glória a Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Toda a honra, toda a glória, todo o poder e majestade seja dada ao nome do Senhor. Amém? Sente-se um minutinho para a gente, para o finalzinho agora. Só lembrando que quinta-feira, então, nós avisaremos pelas redes sociais
se o culto vai ser às 6h30 ou às 8. Amém, irmão? Vamos analisar, acompanhar os noticiários. E hoje, colocaram lá no grupo da diaconia que a Patrícia está fazendo aniversário. É isso mesmo, Vagnão? Aleluia, glória a Deus. Quem mais junto com a Patrícia é aniversariante do mês de abril? Tem mais alguém aqui? A Denise, vem cá, a Patrícia, a Denise, vem aqui que eu quero orar por vocês. Nós não oramos, né, pessoal de março, né? Domingo na ceia nós vamos orar. Amém? Vem cá, em nome de Jesus. Teve alguém que fez aniversário em março? Que está aqui? Se você está na internet, que fez aniversário, nós vamos estar orando pelos aniversariantes, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, Fati? Amém. Oh, aleluia. Cadê os varões dessas esposas aqui? Vem cá, Everaldo, vem cá, Vagnão. Pode vir para cá. Deus, os anjos do Senhor estão aí na intercessão. Aleluia. Os varões delas, aleluia. Oh, sou do meu amado, o meu amado é meu. Vamos estar orando, aleluia. Aqui lá é surpresinha para ela, para a igreja. Pode anunciar. Então, depois que nós orarmos por ele, o Vagnão comprou um bolo aqui para a Patrícia e vai compartilhar com todos nós, amém? E o Vagnão está falando, você que está em casa, se quiser, vem para cá, mas tem que ser logo, que nós vamos fechar a igreja daqui a pouco. É de Deus, né? E não sei se vai sobrar também, né, Vagnão? Se demorar, não vai sobrar, não, né? Vamos estar orando por eles. Coloque em pé, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos agora a Patrícia, a Denise e todos os irmãos que fizeram aniversário nesse mês de abril, de março. Pai, eu peço agora uma bênção especial sobre a vida delas, ó Pai. Que esse novo ano, que elas estão comemorando mais um ano de vida, nós te agradecemos, ó Pai, porque Ebenezer, até aqui o Senhor as tem ajudado, o Senhor tem dado graça, capacitação, saúde, vida, disposição, ânimo, coragem, vitórias. Obrigado, Pai, porque elas são tuas servas, elas estão nos teus caminhos, elas estão te servindo, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que nesse novo tempo o Senhor venha fazer um recomeço, meu Pai, em todas as áreas da vida delas, que elas venham viver novos começos nesse ano de 2021, para que o teu nome seja glorificado na vida delas. Eu sei que tem gratidão no coração delas, eu sei que elas são gratas ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame a unção sobre a vida delas, a unção que a gratidão traz, que é a unção da multiplicação, a unção da salvação e a unção da ressurreição sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos sobre a vida delas saúde, paz, alegria, conquista, recomeço, vitória e milagre, para que o teu nome seja glorificado na vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Se quiser dar um beijinho, a hora é agora. Aproveite. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Parabéns, viu? Aleluia. Se você tiver de jejum de bolo, dá o seu pedaço pro pastor. Vai saber, né? Amém. Vamos estar encerrando o culto então, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, porque hoje o Senhor começa a abençoar novamente o teu povo. Nós declaramos que será um novo tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o teu amor esteja sobre o teu povo, que a paz de Cristo nos nossos corações e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um excelente final de noite. Você que nos acompanhou pela internet, Deus abençoe a tua vida. Receba esse chamado à santidade em nome de Jesus. Irmã Giovana, obrigado pela visita. Deus abençoe. Você já é da casa já. Aleluia. Deus abençoe.